Quero começar comemorando, que bom que 8 horas da noite, mas também com o céu ainda iluminado, a oportunidade dessa conversa com Manuel Aires Mateus, que está em Lisboa, e que está nos trazendo essa alegria de tão prontamente ter acatado esse convite de estar conosco desse modo inesperado, tão longe, tão perto, e Marina Caiaba, uma arquiteta aqui de São Paulo, da R Arquitetos, e foi quem, na verdade, me instigou a fazer pela primeira vez esse movimento de que eu quero ser uma série, e que transborde o tempo em que essa ferramenta que a gente usa hoje é uma ferramenta mais do que só oportuna, ela é necessária, é o nosso modo de contato. Espero que quando nós retomarmos a nossa alegria dos encontros presenciais, a gente tenha também, a gente possa continuar usufruindo dessas distâncias agora em outra proximidade. Então, Longe Tão Perto é, naturalmente, uma homenagem a Wim Wenders, no título. No filme de 93, que tem essa tradução para o português, do termo em alemão, e que é uma espécie de continuação de Asas do Desejo, de 87, que, portanto, Cassiel e Damiel estão, de novo, atravessados e atravessando as paisagens locais. Ele nasce como uma vontade de uma espécie de desconcerto, de uma circunstância simultânea. Num primeiro momento, mesmo já de modo muito pessoal, na minha vivência doméstica, afetiva, eu percebi que aquilo que parecia estar tão perto de mim ficou muito longe, como o convívio com os meus filhos que moram em outras casas. E coisas que estavam muito longe, como a sobrinha na Austrália, de repente estão muito próximos, quase na mesma distância que essas outras pessoas. Essa relação, ampliada pela relação de uma espécie de esforço, de um encontro com os estudantes que eu naturalmente atravessava num cotidiano fluido, quase sem pensar, todo dia juntos ali, na ida e vinda de rampas, agora precisando nos organizarmos todos para estarmos propiciando o encontro desse modo, me deu vontade de fazer um movimento que é o seguinte, muito habitual no território da arte, visitar ateliê de artista com outro artista e ouvir os dois artistas conversando. É nesse âmbito que os dois arquitetos, Marina e Manuel, estão por nós espreitados, muito mais do que uma palestra sobre a obra, a vontade é que a gente converse, que sobretudo nos escute conversar entre eles, que vão já nos explicar as razões da proximidade existente, que lhes permite falar de muito perto, mesmo nos momentos em que eles estão mais afastados, que eles estão longe. E que nessa condição, portanto, de uma visita ao ateliê, de uma conversa mais informal, e em que as questões que nos mobilizam, que nos instigam, nos provocam, de fato estão à mesa, mas também com a leveza, com a alegria e com o atravessamento típico de conversas banais, de um coloquial que, antes de tudo, nos permite pensar no mundo sem precisar calcular ou medir tanto esse pensamento sobre o mundo. Como um pouco aconteceu já para minha surpresa, quer dizer, a gente inicialmente percebeu isso, a nossa conversa de porta de sala, de repente uma conversa que já tinham pessoas muito próximas de nós, olha que alegria, isso é tão raro, né? Então eu termino por aqui, só dizendo, antes de tudo, que é uma imensa alegria poder contar no desafio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo hoje, o valor do experimento como experimento, muito além de qualquer necessidade de protocolo ou de apego aos modos com que a gente já sabe trabalhar. Isso tem sido um privilégio, a gente poder se deixar pensar e se deixar disponível para encontrar outros modos não tão habituais, não tão banais, às vezes alguns bem mais desafiadores do que aqueles que a gente está. Então, nesse sentido, Ana, é uma alegria estar na FAO com a sua gestão, com o seu acompanhamento, com a sua direção, que nos dá essa condição. E esse encontro acontece no âmbito do FAO Encontros, é uma atividade que foi imaginada nas quartas-feiras, no momento em que, por circunstância de organização de grade, há uma janela em que todos os anos estão prontos e livres para poderem estar juntos, né? Então, a gente teria essa chance no presencial, agora no remoto, imagino que esteja acontecendo mais ampliada ainda. O modo que eu estou pensando em fazer é o seguinte, eu vou passar a palavra a Marina e Manuel, vou pedir a Marina que
comece contando as razões da proximidade, inclusive compartilhando a experiência recente do mestrado, o Manuel em seguida, eles vão começar a falar de algumas obras que a gente combinou. Ao final, eu vou estar tentando acompanhar pelo chat, vou agrupar as perguntas ou os comentários de vocês em 3 abordagens ou 3 aspectos para devolver a palavra para eles, tá bem? Bom, Manuel, muito obrigada, Marina, muito obrigada, eu estou passando a palavra a vocês com a alegria de estar juntos aqui, assim, tão perto. Obrigado, El. Minha hipótese, Marina, eu vou sair do microfone e pedir que você comece contando de lá de trás, quando você foi ao escritório do Manuel, naquele tempo, lá atrás já, e depois recentemente no mestrado, tá bom? Tá bom. Gente. Então, precisava só pedir para todo mundo que está com a câmera ligada sair, né? Porque senão a gente não vai conseguir apresentar. Sei, tem bastante gente aqui. Vocês estão ouvindo? Sim. Alô? Tá ouvindo? Estamos sim. Tudo Sim, ok. Marina, tudo certo. Tá bom. Tem bastante gente com a câmera ligada aqui, que precisa desligar. Mas, enfim, eu me formei em 2006 na FAO, e assim que me formei, fui para Portugal trabalhar fui para Portugal e bati na porta do Manel, procurando emprego. Naquele momento, eu já tinha um contato com a obra dele, principalmente porque eu tinha ido para Lisboa fazer um workshop na Autônoma, e ele participou desse workshop. Então, foi o primeiro momento que eu tive contato com o trabalho, e realmente foi um trabalho que me intrigou e me interessou muito. Então, assim que eu me formei, fui para lá trabalhar, e eu sempre gosto de contar essa história, porque, no fundo, a hora que eu cheguei lá para trabalhar, a grande questão que se colocou para mim foi muito mais, como o Manel falou aqui há pouco, antes da gente começar, a arquitetura brasileira, a arquitetura portuguesa, apesar da proximidade dos países e das origens, são muito diferentes, né? Então, para uma arquiteta vinda da FAO, começar um trabalho no escritório português foi bastante difícil. Eu lembro que eu falava assim, como que eu vou? Eu não entendia muito como fazer, eu projetar do modo como eles faziam. Então, eu acho que a grande questão que se colocou num primeiro momento foi conseguir entender a maneira e a metodologia de trabalho, que era muito diferente da que eu tinha aprendido na FAO. Né? Então, a FAO, nós, arquitetos da FAO, começamos um projeto com corte. Né? Uma palestra que eu ouvi da Sofia da Silva Teles, que eu acho muito bonita nessa ideia de como cada arquiteto, ou como cada um começa um projeto. Né? Então, nós, na FAO, começamos com corte. E lá em Portugal... quer dizer, tanto com corte como com a ideia de uma estrutura forte, né? O conceito da estrutura, ela aparece nos primeiros desenhos de um arquiteto paulista da FAO, né? E aí, quando eu cheguei lá em Portugal, eu me deparei com essa metodologia, esse modo de projetar, que estava muito mais amparado na ideia de grandes modelos, grandes maquetes, que partiam de um volume que era escavado, né? Então, uma ideia de uma subtração do espaço, da subtração de volumes para a criação de espaço, e principalmente de uma ideia de que, no fundo, esse espaço, o que outorga qualidade a esse espaço é justamente o desenho de um limite, e um limite que deve ser forte, e um limite que é massa. Né? Diferente do Brasil, que a gente tem esses espaços abertos, os grandes pilotis, os vidros, em Portugal se desenha com massa, né? Então, essa vivência dessa experiência em Portugal foi o que, de fato, alimentou o meu mestrado, como uma ideia de como, no caso, eu estudei 3 escritórios, mas como, a partir da compreensão de uma metodologia de trabalho, cria-se um modo de pensar a arquitetura, né? Que no caso do Manel,
está amparado por essa ideia desse limite, né, da criação de um vazio. Então é isso, acho que o Manel, eu gostaria que ele começasse falando um pouco dessa ideia do que se fala quando ele, por exemplo, nos projetos, tem uma coisa que é muito intrigante, que as paredes externas e internas não são paralelas, né? Muitas vezes elas se distanciam e criam entre elas o que se chama, o que podemos chamar de um campo, né? Um campo que é um espaço para além do vazio interno e do externo, que é a paisagem. Então, entre a paisagem e o interior existe um campo que é ocupado pode ser funções, pode ser habitado, ou ele pode ser simplesmente uma maneira de criar uma sensação do espaço que não é imediata, né? Então, tem uma certa maneira de compreender o espaço de uma forma mais misteriosa ou mais menos óbvia, né? Menos que você compreende de imediato, né? Alô. Sim, Marina? Olá. Eu acho que primeiro gostava de dizer que eu acho que há muitas afinidades entre a arquitetura brasileira e a arquitetura portuguesa. Há uma ideia de responder de uma forma equilibrada a um problema que em Portugal tem a ver com a necessidade de economizar meios, porque Portugal é um país muito pequeno, que se expandiu muito em determinadas alturas e criou esta ideia, que é uma ideia que tem 5 séculos, de fazer com o mínimo de coisas o máximo possível. O exemplo que é muitas vezes dado era a arquitetura religiosa que era construída dentro dos grandes territórios, como por exemplo o brasileiro, e que era feita, como era com muito poucos meios, tinha que se tentar rentabilizar esses meios. E essa ideia de um princípio de poucos meios é uma coisa que nós também sentimos no Brasil. Há uma ideia de pôr esses poucos meios depois no Brasil, com uma ideia muito poética, que nós temos sempre aquela inveja dos brasileiros, que parece que todas as arquiteturas brasileiras voam, não é? Vocês na FAO, o edifício da FAO, que tem aquela sensação que nós estamos a voar, que não percebemos a intriga do espaço, ou, enfim, obviamente, a obra do Paulo, ou a obra do Niemeyer, que também são prodigiosas nesse sentido. Portanto, eu acho que há uma ideia, há uma raiz, obviamente, de tempos diferentes, mas há uma raiz desta ideia do justo valor das coisas que se transporta para a arquitetura. E acho que se aprende muito com esta ideia do justo valor e também de uma sensação de que a arquitetura é feita a partir de um prazer e de um respeito pela vida, não é? Que nós, quando visitamos as obras mais interessantes brasileiras ou portuguesas, temos essa sensação de que a obra é feita para se viver. E, de facto, a arquitetura serve a vida, não é? A arquitetura trabalha diretamente para a vida, não é? A arquitetura é uma disciplina que reage a qualquer situação, mas trabalha para a vida. Nesse sentido, aquilo que a Marina estava a dizer, que é uma ideia muito, que nós de facto prezamos muito, esta ideia do limite, tem a ver com esta ideia de trabalhar para a vida, porque se nós olharmos para a arquitetura, nós, no fundo, somos sempre espectadores, não é? Nós somos sempre um interior. Eu, se for pela rua, a rua é um interior. Se eu tiver numa praça, a praça é o interior. Se eu estiver dentro de casa é o interior. Portanto, há sempre esta ideia do que é mais importante é a relação do homem com o seu entorno. E esse é o que a arquitetura trabalha fundamentalmente. Nós fizemos muitos ensaios durante muito tempo sobre esta ideia, como a Marina lhe dizia, do limite. Porque o limite é uma condição que normalmente nós em arquitetura durante muito tempo reduzimos como se houvesse só uma linha, não é? Como o meu interior correspondesse automaticamente a um exterior, como se o meu espaço correspondesse a uma forma.
E há uma lição muito bonita que nós damos sempre como exemplo, que é aquela igreja muito pequenina do São Carlino ao Quattrofontane, do Borromini, em Roma, que nós temos aquele interior muito barroco, muito recortado, muito espacial, não é? E por fora temos 4 paredes retangulares. E depois todo aquele espaço que vai de um espaço a outro espaço é um espaço utilizado. E depois nós podemos falar de escalas. A uma escala da cidade, são as 4 paredes, a uma escala um bocadinho mais pequena, eu já tenho um espaço, mas se for diminuindo a escala, não é? Toda aquela distância que vai de um exterior ao interior é um campo infinito de possibilidades. É um bocadinho, há uma frase muito bonita que se dizia, a uma determinada altura estava muito na moda, eu não me lembro quem é que a disse, mas dizia, a costa da Bretanha é infinita. Porque se nós medirmos num mapa, são não sei quantos quilómetros, mas se formos medir verdadeiramente em todos os seus detalhes, ela é infinita. E esta coisa é muito bonita, não é? Que nós não podemos olhar para o mundo, nem para a vida, só a partir de coisas genéricas, não é? Nós temos que ir olhando cada vez com um olhar mais acutilante para encontrar possibilidades em cada condição. E isso, no fundo, é o que faz a arquitetura, é essa parte que é bonita, que é olhar para a arquitetura procurando uma possibilidade de nos relacionarmos com a vida, porque a arquitetura é... Bom, começando a ser polémica, a arquitetura é uma arte, não é? Ao contrário das outras artes, é uma arte inacabada. Inacabada porque nós, quando temos um quadro, uma escultura, ela está acabada. O objeto arquitetónico só se acaba com a vida, não é? Uma igreja não tem sentido sem o culto, uma casa não tem sentido sem a família, um teatro não tem sentido sem a peça, e, portanto, a arquitetura é uma arte, mas é uma arte inacabada, não é? Necessita desse layer. E, de facto, ela trabalha para preparar a vida, e não para condicionar, mas para lhe dar possibilidades. Portanto, o arquiteto deve fundamentalmente fornecer essas possibilidades. E é nesse sentido, quando a Marina estava a fazer a introdução, que eu gostei muito, eu estava exatamente a pensar que naqueles trabalhos que eu conheço da Marina, nós estamos sempre também a falar naquela maneira como a Marina diz, que é a arquitetura mais brasileira, que é uma espécie de estrutura à espera, não é? E essa ideia é uma ideia que cada vez me agrada mais, não é? Portanto, esta ideia de que nós estamos, e se nós cá normalmente trabalhamos mais com espaços à espera, é muito bonito pensar na arquitetura brasileira como possibilidades de estrutura à espera, não é? São estruturas que esperam diferentes utilizações. E essa é uma condição fulcral para a arquitetura, porque a arquitetura não responde a funções de uma forma direta. A arquitetura acomoda possibilidades de funções, e a boa arquitetura é aquela que consegue permitir diversas aproximações. E eu acho que a arquitetura brasileira nisso é extraordinária, porque tem essa leveza, como a Marina dizia ao princípio, essas estruturas, essas colunatas, essas coisas que são abertas a um uso possível. Mas, no fundo, é uma aproximação muito próxima, se nós dissermos, nós estamos a construir espaços que são possíveis de depois ser ocupados. E não são espaços que são determinantes, são espaços que abrem a condição da possibilidade. Essa também é a única maneira da arquitetura resistir no tempo, não é? Se nós fizermos uma arquitetura diretamente ligada a uma função, nós vamos ter muita dificuldade em fazê-la resistir no tempo, porque ela vai envelhecer, não é? Ela não vai passar tempo, não é? Uma coisa é, a arquitetura é uma arte de permanência, não é uma arte, o maior ícone da arquitetura é talvez as pirâmides do Egito, não é? Portanto, é aquela ideia do objeto eterno, não é? Não é o objeto de design, não. É uma coisa da eternidade. Mas essa eternidade, obviamente que é uma eternidade pensada e não uma eternidade
real, não é? Hoje em dia os objetos que a gente faz daqui a 100 anos caem, desaparecem, mas eternamente nós podemos ter ideias que resistam para lá da condição física. E essa ideia é uma ideia muito interessante para a arquitetura. E essa relação com a arquitetura brasileira é muito bonita, porque a arquitetura brasileira tem esse condão, e eu gostei das palavras da Marina, dizer a arquitetura brasileira são estas colunas, estas possibilidades que depois permanecem. E acho que isso é uma possibilidade para uma arquitetura verdadeiramente do nosso tempo, de um tempo que vamos ter que fazer os objetos serem reutilizados, que vamos ter que começar a pensar na permanência como um valor, até do ponto de vista ecológico, se quisermos, não só ecológico, mas cultural e ecológico, a ideia da permanência. E acho que isso pode ser uma condição muito interessante. Portanto, eu acho que encontro uma distância na arquitetura, entre a arquitetura portuguesa e a brasileira, que é, digamos, a arquitetura portuguesa, eu diria que ela é nostálgica, quase triste, não é? E a arquitetura brasileira é leve, mas encontro também muitas semelhanças, não é? Na ideia da ambição, encontro-lhe semelhanças. Eu estava aqui pensando, na realidade, nessa questão da estrutura, né, que para a gente é tão importante, que, na verdade, essa ideia de subverter a gravidade, criando objetos que flutuem, ou os espaços que abrigam multidões, né? Pensando um pouco no projeto que você fez para a Tournai, que também tem um pouco dessa ideia, mantém a ideia de construir o vazio, né, de criar o limite, mas ali você cria um objeto que subverte a gravidade, né? Aquele objeto que é suspenso, que também está dentro na casa de Monsaraz, essa mesma sensação de um grande abrigo, que uma arquitetura, um abrigo, um vazio que pode conter multidões, pode conter tipos de uso diversos, né? Então, parte de uma arquitetura que tem espaços menores, né? Ou acho que um início que tinha esse desenho com as paredes, alvenaria muito desenhados, e você começa a fazer uma arquitetura que tem esses grandes abrigos, né? Talvez porque também são arquiteturas mais públicas, mas a casa de Monsaraz não é, né? Então, que eu até posso mostrar aqui. Sim, mas há uma ideia... Deixa eu mostrar. Isso, Manuel, dê a ideia e Marina pode mostrar um pouco para concretizar. Não, mas há uma coisa aqui, há uma evolução numa ideia aqui que é importante, que é imaginar que a nossa ideia de limite é uma ideia física, não é? Nós no fundo, quando contemos a ideia de espaços, nós estamos a falar um pouco aquela ideia do copo, do vaso chinês, não é? Nós gostamos muito ou seja, o que nos interessa é a água que está dentro do vaso, mas na verdade aquilo que nós construímos é a cerâmica que está à volta da água. Portanto, isso é o papel da arquitetura, não é? Nós contemos espaços, mas na verdade o que nos interessa é aquilo que é o espaço contido. Mas aqui nós também nos interessa, há aqui uma evolução que nos interessa pensar, ou que nós temos pensado, e que foi também parte de uma reflexão que nós fizemos na última Bienal, que é dizer que há espaços que não têm limites tão físicos, não é? Nós podemos imaginar que há espaços que não têm limites tão físicos. Podemos imaginar que nós o chão tocamos sempre, não é? Há uma ideia, e há depois uma ideia que é que um teto, se nós estivermos confinados entre um chão e um teto, nós podemos conter aí espaços claros, que não têm necessariamente nenhum limite à volta. Isto até apareceu-nos de uma forma clara, esta investigação, quando fizemos uma mesquita que está muito lentamente a ser feita em França, mas uma grande mesquita em Bordeaux, e em que exatamente o que nós dizíamos era que o que nos interessava era ter um teto, um chão contínuo, como se o homem pudesse caminhar na natureza para se encontrar,
e um teto contínuo, e em que as relações verticais e horizontais fossem de igual valor. Portanto, a relação, é muito bonito na condição islâmica, a ideia de que a nossa relação com Deus é igual à relação entre os homens, não é? Portanto, aquilo acabava por ser esse desenho. Mas, na verdade, nós fazíamos este espaço a partir desse desenho, não é? Que era um teto e um solo, e o que nos interessava era exatamente não ter limites, e só a única coisa que existia era a vida entre o teto e o chão, ou entre o céu e a terra, se nós quisermos, como talvez digamos o espaço de Deus, não é? Que é a ideia entre o céu e a terra, tudo é possível de conter. E, por exemplo, nesta imagem que vocês estão a ver da Casa de Monsaraz, a Casa de Monsaraz é uma casa particular, à frente de um novo lago artificial feito em Portugal, é um lago muito grande, tem uma grande reserva de água feita aqui, e, portanto, vocês veem nesta imagem, quando se chega não se vê nada, pois há uma diferença topográfica, e lá embaixo há esta grande cúpula em betão e dois espaços que nos parecem sempre escavados na montanha. E depois há esses dois pátiozinhos redondos, e esses dois pátios redondos é para onde se abrem os quartos mais pequenos. Vocês veem isso agora aqui nos cortes. Aqui assim também a ideia de não ter impacto na paisagem, não é? Só há esses dois buraquinhos brancos, são as únicas coisas que se vêem, tudo o resto a natureza já tomou conta e, portanto, não se vê nada. E este é o diagrama principal, em que há uma cúpula, que nos faz lembrar assim, uma ruína de uma cúpula romana cortada com uma liberdade, e depois há uma segunda cúpula que vem por cima, interceptam-se e fazem uma luz. E depois abre-se uma cozinha e abre-se uma sala. E chega-se por cima, tem-se esta distribuição, e depois ali há 3 quartos que se abrem para aqueles dois pátios redondos. Mas, portanto, nós aqui temos esses dois tipos de espaços que eu vos falava claramente. Limites que são confinados, como que rasgados da terra, não é? São subtrações da ideia do espaço, e depois há um espaço que é feito entre o chão e o céu, não é? Como se fosse assim um espaço comprimido entre o chão e o céu. Isto obviamente é uma casa que nasce pela necessidade de fazer uma casa no sul. O sul, as casas à volta do Mediterrâneo, não é? Vem da tradição romana, vem da tradição árabe, de fazer casas-pátio, mas um pátio é uma coisa de ligação entre o chão e o céu na vertical, não é? Aqui, normalmente não há orientação aí. Aqui há uma orientação e a casa é virada para a lagoa e, portanto, o que nós fazemos é um grande pórtico e esse grande pórtico abre direito a essa lagoa. Portanto, como nós não queríamos fazer a relação vertical, o que fazemos é um pórtico para dar um pátio horizontal, que é um pouco, se vocês imaginarem, para quem já visitou, a Vila Adriana, que é uma das referências que nós temos nesta casa, é a sensação que nós temos na ponta da Vila Adriana. Exato. A Vila Adriana, exato. Essa aí que tem aqui as duas colunas, vocês veem essa sensação que é na ponta do lago, que é essa sensação desta cúpula, que se vive e que projetamos o espaço para dentro deste grande lago. E a sensação que nós queríamos era exatamente esta, não é? Portanto, a casa nasce deste pensamento, desta lógica de ter que fazer uma casa-pátio, a casa-pátio ter que ser virada com uma direção para o lago, e depois nasce esta ideia de criar ali o grande pórtico, que é o grande espaço exterior, e depois vão fazendo aqueles outros espaços, os cavados, e depois os outros pátios, os outros espaços que estão agarrados aos pátios. É um pouco essa explicação. Uma coisa que eu acho que era bonito de contar para os alunos é, primeiro, essa ideia da representação gráfica, né, que o escritório faz, que mostra e desenha de forma radical aquilo que é escuro e aquilo que escuro ou parede e o que é vazio, né, o que é espaço. Uhum. Então, uma forma de representação dessa arquitetura que não deixa margem para você fugir de um conceito que é um conceito primordial, né? Então, existe um conceito que que vem principalmente dessa ideia da Vila Adriana, da cúpula,
isso é explorado durante todo o processo de trabalho, mas a forma de desenho garante com que não haja, quer dizer, claro que existe, mas que aquele conceito original se mantenha firme e presente, né? E principalmente essa representação do preto e do branco, que para a gente não é comum, né? E que ela fortalece essa ideia do que é o espaço vazio, né? Deixa bem claro o que é vazio e o que é cheio ou é massa. Queria que você contasse um pouco, porque acho que é uma coisa que... Pode falar. Esta representação é uma representação que nós sempre usamos no escritório. E usamos porquê? A nossa investigação passa sempre a fazer 3 coisas em simultâneo. Uma é um corte construtivo, para ver a possibilidade de se construir, que vai evoluindo, mas que temos, no fundo, uma ideia de como é que se constrói, não é? Quais são as possibilidades de construção de cada projeto. Depois, trabalhamos com maquetes sempre de escalas muito grandes e feitas em esferovite. Vocês dizem esferovite? Poliestirol? Isopor. Como é que usam? Isopor. Aquela coisa isopor branca, não é? E nós cortamos, montamos maquetes muito grandes, para não termos porque as maquetes pequenas, nós tendemos a apaixonar-nos por elas, não é? E, portanto, o que nos interessa é ter umas maquetes muito grandes, porque essas maquetes muito grandes permitem-nos meter a cabeça lá dentro, perceber de outra maneira os projetos. E depois fazemos estes pequenos diagramas, desde o princípio, até sermos capazes de dizer o que é que está no diagrama, não é? E depois estes diagramas acompanham todo o projeto, não é? Nós representamos em cada escala o espaço que nos interessa a preto e os outros a branco, mas vocês podem imaginar que isso vai evoluindo, não é? Portanto, num projeto nós podemos ter a casa com os espaços principais a preto e os espaços principais a branco escavados no preto, mas depois vamos evoluindo e dizemos, não, mas eu depois posso desenhar uma casa de banho e também a represento dessa maneira. Para nós, na verdade, e esta distância entre o preto e o branco, é para nós percebermos claramente o que é espaço, claramente qual é que é a percepção que nós queremos de espaço, que vai avançando nas escalas. E isto também acompanha o projeto. Vocês sabem que um projeto dura anos, não é? Nós, desde os primeiros desenhos que temos para fazer uma casa até a casa estar construída, são 4, 5 anos, não é? E, portanto, o projeto vai evoluindo, vai mudando o programa, vai havendo interações com o governo, com as autoridades que vão pedindo coisas, pronto. A coisa vai mudando. Durante esse tempo todo, evolui. Mas nós, com estes esquemas, percebemos se a ideia que nós temos consegue acomodar essa evolução. Ou seja, se nós não perdemos o projeto no percurso. E se o perdemos, ou seja, temos que encontrar outra lógica para o projeto. Portanto, é muito importante que um projeto tenha uma lógica clara. Não é? Cada projeto seja uma coisa muito clara. Porque é a tal ideia da resistência, não é? Nós já não estamos, no tempo da arquitetura, resistir fisicamente, centenas de anos. Isso já não existe. Mas as nossas ideias têm que resistir durante muitos anos. E portanto, esta maneira de representar é, no fundo, para nós termos uma relação muito clara com o projeto e percebermos se à medida que ele evolui, as alterações que vão ser necessárias introduzir fazem parte deste mesmo projeto. Ou então se temos que mudar para uma outra ideia, não é? Que é sempre uma possibilidade, não é? Mudar de ideia. Mas esta ideia de resistência, deixem-me só contar-vos uma história. Eu acho que é muito importante a ideia da resistência da ideia, não é? Nós fizemos duas cabaninhas de madeira muito pequeninas junto a um rio aqui ao pé de Lisboa, numa zona da Comporta, que é uma zona de verão muito conhecida aqui na Europa. E nós temos duas cabaninhas de madeira substituindo duas cabaninhas de pescadores, porque não se pode construir ali, é tudo proibido,
E então a única maneira de se construir é substituindo coisas que já existem. Mas aquela zona, que é uma zona protegida, tem uma coisa muito bonita, que é um porto palafita, portanto é um porto montado em que as coisas são construídas todas em cima de pontões de madeira e as casas são montadas em cima destes pontões. E há assim uma série de pontões que entram assim pelo rio adentro. E a coisa bonita desse porto é que aquele porto tem 500 anos. Há 500 anos foram feitas as primeiras construções ali. E o porto é sempre igual, mas as construções que lá estão não duram mais do que 20 anos. Portanto, é uma ideia muito bonita em que nós percebermos que a condição resiste, apesar da materialidade não resistir. Portanto, a materialidade tem que ser substituída, tem que se ir substituindo as casas, tal como nós fizemos nestas duas, com a tirar 2 coisinhas de pescadores e meter 2 cabaninhas para fazer, uma é uma sala e uma é um quarto, para fazer uma casinha um abrigo de fim de semana. Mas a coisa que é divertida é que há uma ideia em que a permanência da identidade daquele porto dura há 500 anos. As construções, cada uma por si, duram 20. E esta ideia é uma ideia muito bonita, que eu penso que é uma mensagem importante para a arquitetura do futuro, não é? A nossa arquitetura vai durar um tempo fisicamente, mas culturalmente pode durar um tempo muito maior. E essa é uma condição muito, muito interessante. Eu li acho que foi uma entrevista com você e Francisco, em que você comentava desse projeto que me chamaram muita atenção. A primeira era um diálogo ou uma espécie de reconhecimento de interesse desse campo do chão pisado por uma obra do Cildo Meireles, e um outro aspecto, quando vocês comentam a inversão das aberturas. Você conta um pouco para a gente disso? Não, isso é outra casa, ao lado desta, também no mesmo tipo de condição, que eram umas ruínas que existiam de umas casas populares numa zona que é, no fundo, tem assim o chão como se fosse areia da praia. E foi um trabalho que me pediram para recuperar aquelas habitações populares, que são umas habitações. Ali há umas feitas em taipa, que é assim uma espécie de coisa que fica branca, mas é assim um barro acomodado, não é, com palha, e outras que eram daquelas de madeira com caniço, não é? Umas coisas construídas com madeira com caniço. Eram assim umas barracas que existiam ali e eles queriam fazer uma casa de férias. Bom, a primeira coisa que acontece, que é muito divertida, tem a ver com a vida, não é? Aquilo, quando eram casas de trabalhadores, escondiam-se do sol, não é? Quando passaram a ser casas de férias, viram-se para o sol. Portanto, há aí essa ideia dessa mudança que é muito, muito divertida. Mas este projeto não tinha muito interesse, era recuperar, na verdade era recuperar umas construções populares e nós tínhamos decidido recuperá-las com um método tradicional de construção. E às tantas, eu comecei a pensar de que maneira é que aquilo podia ter um interesse na sua forma de se usar, na sua vivência. E veio-me à cabeça 2 coisas, não é? Uma é uma exposição que nós tínhamos visitado em Londres, do Cildo Meireles, que era uma instalação que era um espaço todo feito em pó de talco, todo em talco, não é? E que nós andávamos muito lentamente no talco, afundávamos no talco, não é? E isto é muito bonito, porque a pessoa, mesmo que queira andar depressa em cima de pó de talco, não consegue, não é? Porque é como na areia da praia, não é? Não conseguimos andar depressa e vamos andando cada vez mais devagar. E, na verdade, nós pensámos que isso era uma condição ótima para uma casa de férias que está rodeada de areia da praia, não é? Que nós, na verdade, podemos andar e chegar a estes territórios e este território obrigar-nos a andar logo mais devagar. Na verdade, tomei isto do Cildo Meireles, depois acabei por ter até uma discussão, uma conversa com o Cildo Meireles sobre esta condição, que é uma condição muito bonita, não é? Muito radical, que o Cildo Meireles apresentava, e nós usámos aquilo para a vida. E, na verdade, depois tivemos a prova que isso é verdade, não havia... Eu lembro de um fotógrafo japonês, aquele fotógrafo que fotografa para a Croquis,
e que ele dizia, eu senti-me imediatamente em férias, porque nem sequer conseguia andar muito depressa, não é? Porque a pessoa não consegue andar, e essa dá-lhe uma condição assim de férias. E essa parte é uma parte que nos interessa muito do trabalho, que é dizer, pôr duas coisas em presença, que é de que maneira, há duas coisas aqui que nos interessam, que é de que maneira nós podemos interferir com a condição de uso de um espaço, ou da condição de vida em cima de um espaço, não é? Portanto, a pessoa, no fundo, dizer, quando eu proporciono isso, como é que eu estou a condicionar a vida? Eu não estou a desenhar, eu estou a desenhar a vida, não é? Não estou a desenhar imagem, não estou a desenhar formas, estou a desenhar a vida, que é uma coisa muito mais envolvente que a ideia de desenhar aquilo que nós chamamos normalmente de desenhar, não é? Não estamos a desenhar a vida, quando estamos a condicionar a forma como uma pessoa usa um espaço. Isso é uma coisa que nos interessa muito. A outra coisa que nos interessa muito é a relação da arquitetura com a arte. Porque os artistas são normalmente muito mais precisos que os arquitetos. A condição da arte, nós encontramos na arte normalmente uma precisão na forma como fala, que é muito maior que a dos arquitetos. Os arquitetos costumam esconder-se por trás do problema, do cliente, do programa, todas as dificuldades que há num projeto. E eu acho que isso não é real, porque a única matéria da arquitetura é o problema, ou são os problemas. Portanto, quanto mais problemas nós temos, mais interessante é um projeto. Às vezes, ao princípio não parece, mas na verdade é isto. É? Quanto mais problemas um projeto tem, mais possibilidades ele tem. Mas os artistas são muito precisos, não é? E o Silvio Meireles, quando apresentou aquele espaço, ele estava a dar uma condição de uma enorme precisão. E eu acho que às vezes nós temos que olhar para o trabalho dos artistas, porque eles têm, na verdade, essa condição de uma capacidade de se encerrarem na sua própria atividade. E os arquitetos têm alguma dificuldade em na verdade, serem totalmente precisos, não é? Totalmente... E talvez, Manuel, também uma espécie de disponibilidade desse lugar muito direto de uma certa banalidade. Quer dizer, me lembro do Curuca, um restaurante em Beaí, cidadezinha litorânea minúscula, no Espírito Santo, em que o restaurante tinha a mesma areia, não tem um revestimento que termine, que acomode, por uma espécie de uso ainda inicial em que é só uma cobertura, né? Mas, nesse sentido, me lembrou o fogo no chão, Marina. Queria que você falasse desse lugar em que ele é mais invisível, mas ele mexe no movimento de corpo, ele cria uma outra dinâmica da vida a partir dele, que não está conformada exatamente porque a matéria é de uma geometria tão exuberante ou tão pré-determinante, mas muito mais porque ele justamente cria uma outra forma, se a gente quisesse usar a imagem do mar, de navegação. Né? Como se você, fica imaginando, esse caminhar lá na comporta, assim como na obra do Cildo, essa observação do fotógrafo, e esse fogo, que de repente está em qualquer campo, para a gente se aquecer rápido, e aparece nesse projeto da Marina Bonito. Conta esse projeto, que situação é, querida? Então, vou contar um pouco. Esse projeto é um projeto que a gente fez no interior aqui de São Paulo, e que trata um pouco de coisas que eu acho que tem paralelos na obra do Manel, que é principalmente essa ideia de uma arquitetura de dois tempos, né? Então, que são construções que conversam ou que se entrelaçam, mas que são marcadamente construções de dois tempos, né? Então, a gente... É um projeto que a gente começou com... uma casa, né, antiga, colonial, de 1800. Então, a ideia desse projeto foi um pouco criar, restaurar essa casa e criar o que fosse o entorno, né, o que fosse aquilo que não é a casa. Então, a gente projetou aquilo que era necessário, porque a casa estava solta ou isolada no meio de um grande vale.
né? Então, o que a gente fez foi, de certa forma, criar um espaço domesticado para essa casa, né? Um espaço que pudesse ser habitado. E ela parte um pouco dessa ideia, que também acho bonito esse paralelo entre a areia, porque a gente fez um chão de terra, né? Não é um chão de areia, mas é um chão que, de certa forma, quer falar dessa terra da parede, né? Que é o pau a pique, que estava presente nessa construção de 1800. Então, a nossa ideia foi que a gente tinha que construir o que fosse esse espaço entre os dois tempos e as duas arquiteturas com a terra do lugar. E a terra desse lugar, na realidade, é o tijolo. Então, a gente foi atrás do tijolo que era fabricado na região, né, que ainda é fabricado de forma muito artesanal. Por exemplo, esse oleiro aqui, ele fabrica 4.000 tijolos por mês, né, muito pouco, e com uma terra que é feita da mesma terra, né? Então, essa ideia da terra que muda de expressão, mas que, de fato, é a mesma matéria, né? Então, é um projeto que, na realidade, a gente criou, tem essa casa antiga, e a gente fez um pátio que conecta uma casa nova, né, um espaço novo, e um grande muro que cria o limite com a paisagem e com o morro. E ali na frente, que a Marta estava falando, é esse fogo de chão que está para frente, né? E que é um fogo de chão que também rememora os terreiros de café, né? Um espaço onde está presente o sol, né? O sol seco, não tem árvore, não tem nenhum tipo de proteção. E que nesse caso, além da secura do sol, tem também o fogo que vem da terra. Então, é um projeto que tem muito essa coisa portuguesa, no fundo, porque é colonial, né? Está falando de uma origem e de uma arquitetura colonial. E que o que a gente tentou fazer foi sempre, na casa ao lado, né, da outra casa, sempre manter o que tivesse de forte nessa arquitetura original. Então, o muro de pedra, ele acontece novamente, a parede caiada também é desenhada, né? Então, aqui a gente vê um pouco a imagem das duas casas que são ligadas por esse pátio, que é esse daqui, né? Então, um pouco essa... É também interessante a ideia do elemento água, né? Então, tem a água que atravessa o pátio de terra, e que divide os dois momentos ou as duas histórias, né? Porque no fundo essa é uma coisa que o Manel fala muito das ruínas, né? Então, como vai ser a ruína dessa casa, né? Vai ser claramente perceptível os dois tempos, né? São arquiteturas que têm materiais muito parecidos e que conversam entre si, mas que são claramente de dois tempos, né? De dois mundos. Então, que aqui a gente consegue ver o que é o fogo de chão lá na frente, né? Esse posto avançado no meio do terreno. Manuel, tem um trabalho que também comenta essa condição lá atrás, uma das primeiras casas, não é, Manuel, que vocês fizeram? A casa de Alenquer. Exatamente. Marina sempre trouxe nas nossas conversas durante o mestrado essa espécie de oportunidade de reconhecer esse resto, esse outro tempo, como uma coisa que pode, não porque se adequa a ele, mas porque ele se mantém ali vibrante. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, até para a Marina trazer esse assunto, que ela toda hora traz a casa de... Qual é a casa que eu não me... Alenquer. Não, mas há uma coisa só que eu gostava aqui de dizer em relação a esta casa da Marina, que eu acho que é muito interessante. É esta sensação de liberdade de possibilidade, não é? Aquela ideia do chão, não é? Que é um terreiro nomeado, não é? Portanto, mas na verdade são tudo condições de possibilidade, não é? Nós olhamos para a casa, e eu acho que isso é que tem a ver com o interesse da vida, que é o que a Marta há bocado estava a falar, uma chão de areia, um telheiro, e todas as coisas boas e extraordinárias da vida podem acontecer aí. E muitas vezes o que é preciso é conseguir, no projeto de arquitetura, convocar
a ideia de que isso é verdade, não é? Portanto, as pessoas não chegam, a condição da existência não pode existir só uma condição de existência, tem que ser dito que essa condição existe, e às vezes é esse o trabalho do arquiteto, não é? É agarrar nesse telheiro banal e nesse chão banal e dizer isto é um lugar extraordinário. E a partir do momento em que se convoca essa condição, que é a condição do artista, não é? O artista é aquele que nomeia, que é capaz de dizer sobre um determinado objeto, este objeto é um objeto extraordinário. E eu acho que essa condição é uma condição muito interessante, e que aí percebe-se muito bem nesse telheiro, mas também se percebe muito bem aqui nesta casa da Marina, não é? Quando a Marina diz, este é o terreiro que une os dois tempos, este é o terreiro que tem elementos que são o fogo, e estamos sempre, o que é isso que é interessante, estamos sempre a dar condições de uma outra resistência ou de uma outra força, quando estamos a falar de coisas primordiais, não é? O fogo é uma coisa primordial. A ideia do espaço aberto entre dois tempos é uma coisa primordial. E essa condição de força é uma condição muito, muito, muito interessante, porque eu acho que há verdadeiramente nessa ideia de nomear, e esse muitas vezes é o trabalho do arquiteto, é nomear uma condição que, na verdade, até poderia já existir, ou que pode ser uma coisa que já existe como fisicamente, ou que já existe como uma ideia, não é? Porque eu posso chegar a qualquer lado e fazer um chão por cima de um teto por cima de um chão, mas posso nomeá-lo como uma condição de excepcionalidade. E às vezes essa é a condição que é importante para a arquitetura. E aqui na casa da Marina isso é muito evidente, essa condição. Eu acho que é um trabalho... É bonita essa outra casa que o Manel... Essa casa, Manel, do Barreiro, é isso? Também tem uma conversa, também conversa com a casa de Alencar. Algumas casas suas que trabalham com a pré-existência de forma radical, né? Porque mantém a pré-existência como muro ou como perímetro e interfere nela de forma radical no que é o contemporâneo, né? O que é o novo. Então, em Alenquer, que você mantém o muro e faz o volume prismático e o espaço entre o que é muro e o que é volume novo da casa vira um espaço aberto, né, um entretempos. Por exemplo, na Casa de Azeitão, que você cria dentro de um volume maior os outros volumes soltos, né? Então, essa ideia do volume da gravidade, também do volume suspenso, né? O volume que não toca o chão, né? Que deixa aquele chão e o teto daquela casa intactos, né? Como original. E nessa casa que também, mais uma vez, mais de forma diferente, né? Porque aqui talvez o limite, ele a distância entre um e o outro é menor, né? Ele cria o quê? Clarabóias ou... Não são pátios, não? São pátios, são pátios muito finos, são pátios muito estreitos. Mas esta casa é uma casa que nasce de uma ruína, não é? Portanto, nós na ruína tiramos o teto, decidimos que o interior vai ser todo feito, é todo branco, e por fora esta parede vai ser a história de todas as cicatrizes deste armazém. Depois isto é no Barreiro, que é no outro lado do rio, portanto é uma casa que deste terraço está-se a olhar para o rio, para Lisboa, não é? Fica em frente a Lisboa, e é uma casa que tem a sua principal condição, é uma espécie de reversão deste telhado. Portanto, nós temos um telhado que tem duas depressões, tem uma escada de cada lado para chegar lá acima, não é? Depois tem duas depressões, uma depressão muito grande no meio, que é uma piscina por fora, e é uma enorme baleia dentro do espaço, que é um espaço de pé direito duplo, e depois tem uma depressão pequenina, que é uma espécie de taça de fogo. Portanto, a ideia é que nós estamos neste terraço, que é um terraço todo branco, que tem esta piscina e tem um espaço onde é montado a água. E toda esta construção está em tensão com o muro existente. O muro que mantém as suas janelas, nós fazemos uns pátios muito fininhos, não é? São só como uma espécie de distância, e depois, no fundo, somos enquadrados pelas janelas existentes.
E não sei se podes passar um bocadinho mais para baixo, Marina. A próxima, não esta, estava a pensar na outra da maquete, sim, na outra maquete, mais para baixo. Aqui é a construção desta piscina, não é? Que é assim como um barco. Ela foi construída exatamente como um barco para se fazer o botão. Continua a baixar. Continua. Portanto, isto é a construção. Isto Mas já é... o estado de construção, essa casa ainda não terminou. Ela está em construção ou ela concluiu? Ela está em construção. A casa vai estar construída... Era tudo só... estiver normal, não, em outubro. Agora. Uhum. E vocês veem aqui a casa, no fundo, o que é que tem? Tem esta sala muito grande, com pé direito duplo, que tem a piscina, que é assim aquela baleia, que a Marina já tem uma imagem lá, uma das primeiras imagens já é a casa que se vê. E depois tem 2 escadas para ir para esta, que é assim uma espécie de galeria à volta. E depois, no fundo, tem esta casinha lá metida dentro, que é o que nós usamos no projeto para fechar o projeto. Nós não sabemos se a casinha vai existir, não sabemos que forma é que vai ter, nem que tamanho vai ter. Sabemos só que vamos precisar de qualquer coisa para, no dia em que formos fazer a última afinação, usamos esta construção para dizer com esta construção. Eu não sei se tens aí a fotografia do botão, a última é o botão no... Manuel, vou pedir para retomar, porque você congelou um pouco, travou, eu pelo menos não vi. Essa casinha fica até o final da construção, como um elemento, vocês ainda não sabem, então esse final. Eu não estou ouvindo. Manel? Só um segundo. Esperar um pouquinho, acho que tem um problema de sinal para ele. Está congelado a imagem. Acho que o som está voltando. Está voltando ou não? Está bom? Tá, Sim. Está voltando, Tá já voltou. Ok. Então, a ideia... Oi? Marta? Ele voltou e está congelando de novo. Diógenes, qual a sua recomendação? Se está dando muito problema com o seu áudio, Manuel, sugiro desabilitar a câmera um pouco para ver se melhora a transmissão. Como é que eu desabilito desabilita a câmera? Desliga a câmera, é isso? Pronto. Estamos ouvindo. Tá. Alô? Oi? Não estamos ouvindo. Ainda está com um problema no áudio. Tenta sair da sala e entrar de novo para ver se... Eu? Sim. Isso, fala. só para... Fala agora? Vamos ver. Tá ouvindo, estamos ouvindo. Eu ouço bem a Marina. Pode falar, Manel, já estamos ouvindo. Tá bom agora? Sim. Então pronto, é isso. Essa casa é para isso, é para afinar as proporções no final da obra. Agora sim, compreendi. Afinar as proporções da obra é maravilhoso. Desse espaço. É um de corpo de prova, incrível isso. E por que é uma casa? Porque a ideia do arquétipo de que se precisar de uma sensação de algo reconhecível está lá? Nós não sabemos, para ser franco. A ideia é esta. Nós temos de desenhar este espaço como um todo. E depois
a ideia pode ser isso, pode ser a ideia da casa, ser uma ideia de ser reconhecer uma condição. Mas está a fazer eco, não está? Tá. Eu vou entrar só para pedir a todo mundo que tente desabilitar as câmeras, todas as pessoas que estão assistindo e o microfone, para ver se a gente melhora a conexão para tentar ouvir o Manuel. Ele tem algumas câmeras ligadas ainda e ele voltou a sumir. Não sei se ele saiu da sala, precisou sair para voltar. Acho que... Manel? Não. Oi? Marta? Manel? Estamos esperando. Estou ouvindo e não sei se o Manuel saiu e voltou na sala. Deixa eu mandar um WhatsApp. Ah, tô sem celular agora. Peraí, eu vou mandar. Queridos, desculpem problemas técnicos. Se ele não retornar, eu ligo. Não, eu estou a ouvir muito bem. Alô? Eu estou aqui. Olá. Ah, você está aqui, perfeito. Então, volta para a conversa. Marina estava te fazendo uma pergunta sobre o arquétipo, eu vou sair do áudio aqui e vou avisar quem está escrevendo no chat que eu vou guardar as conversas e perguntas para o final, tá bem? Eu estava fazendo a pergunta, na realidade, que foi uma das coisas que apareceu quando a gente foi conversar aí, porque a casa que eu estudei para o mestrado é a casa de Korush, né, que é uma casa que trabalha bem com essa ideia do arquétipo, e eu lembro que você me falou que o uso dessas formas arquetipais, de certa forma, que é a história que você conta do Ferradriá, né, que ele garante que o arquétipo, a forma arquetipal garante que a pessoa, quando está na arquitetura, de certa forma, consiga assimilar uma parte daquilo que aquele espaço está falando, para que isso seja um caminho de entrada para que toda a percepção, a outra parte da percepção que é mais inusitada seja garantida, né? Então, que você consiga, a partir de uma forma arquetipal, entender aquele espaço que é novo, né? E que é inusitado. Está ouvindo? Não sei se o Manel está aí. A mesma ideia de um corpo de prova, que fica como uma referência a perturbar e, ao mesmo tempo, ajustar o elemento. A gente não está ouvindo, né? Manuel, eu sugiro que você ligue a câmera de novo para a gente conseguir saber se você está na fala ou não conosco. Ficou mais difícil, assim, sem a imagem. Tô bom. Não está dando para ouvir, né? Ele saiu da reunião 1 minuto e vai voltar. Eu acho que ele vai tentar reingressar. Mas acho impressionante, Marina, mostra as imagens da construção, em que tem a coisa do barco, é muito incrível. O Castro de voltou, ótimo. Sugiro que você volte com a câmera também, Manuel, para a gente conseguir voltar a te ver, porque assim a gente consegue entender se você está só com dificuldade de áudio ou se está congelado. Ótimo, obrigada.
Agora que é mais agradável. Pedir para voltar a imagem do casco. É muito impressionante essa carpintaria convocada aí para construir. É lindo. Conta isso para a gente. Quem executou isso? Foi o mesmo perfil de médico? Não, ok. Estão a ouvir? Tamo. Que fazem e fazem esta frase. Que é o... Não dá para ouvir. Estou? Tirei. Agora quer? Marina. Agora estamos te ouvindo de volta, Manuel. Você saiu e voltou ou você está usando outra internet? Agora está de volta. Não. Mas estou de volta. Não? Então ótimo. A gente não conseguiu te ouvir um trecho da tarde. Está bem. Então, Marina, liga o seu áudio para vocês continuarem já. Do Adriá, que eu acho que é muito interessante, que é esta ideia da nossa, do que nós... Não dá, não. conhecemos. Marta, a gente não está ouvindo, né? Você está ouvindo? Não, começou e parou. Eu fico em dúvida se vale a pena usar a internet do celular. Não sei se você sabe fazer isso, Manuel. Ancorar no celular. Deve estar começando o horário de muito uso da internet em Portugal, porque agora são 7h10 lá, não, são 9h10, 9 horas da noite. Todos vendo filme. É. Chega aqui, dá mais uma. Oi. Eu peço ajuda a um assistente. Espera aí. Louco! Eu andei colocando no chat alguns links Louquinho! da Casa de Barreiros, da Casa Montserrat e do outro. Vou procurar no Arquidele, onde tem mais os projetos deles divulgados. Além das publicações. Outra rede, é isso? Qual é a outra rede? Diz lá. Tá agora? Tá. Ouvem? Sim. Agora está bem? Sim. Já passei para o celular. O meu filho é que fez isso. Não sei, meu filho diz que já está bem. Não sei, não faço ideia do que aconteceu. Agora está bem forte. Sim, eu queria só dizer uma coisa que é em relação a esta ideia da percepção. Muitas vezes nós necessitamos de conhecer uma
uma parte para ser uma espécie de porta de entrada. E muitas vezes é interessante trabalhar com coisas que, de alguma maneira, nós conseguimos estabelecer relações imediatas, como, por exemplo, quando o Fernando Adrià falava na comida que ele fazia, umas coisas que pareciam doces, mas que as pessoas, portanto, iam comer como doce e depois era uma coisa salgada. E isso era muito interessante porque havia uma distância, não é? Que se amplificava na nossa preconceito do que é que estávamos a fazer e a realidade do que estávamos a fazer. E muitas vezes em formas de arquitetura, isso também é uma condição importante. E quando a Marina me estava a perguntar a ideia daquilo ser uma casa, um arquétipo que nós reconhecemos como uma casa, há essa ideia, ou há essa possibilidade. Quer dizer, interessa-nos entrar como uma coisa que toda a gente reconhece e depois, de repente, aquilo não é uma casa porque é, obviamente, uma pequena instalação dentro de uma casa. Mas, de alguma maneira, nós reconhecemos-la como casa. E essa ideia entre aquilo que nós conhecemos e aquilo que é a experiência real, não é? Essa distância entre uma coisa e outra pode ampliar muito a condição da nossa percepção. E muitas vezes são chaves para entrar nos projetos. Uma ideia incrível e, ao mesmo tempo, guarda essa chave de ser absolutamente familiar, porque é uma imagem que a gente pensa reconhecer, e, por outro lado, em outro contexto, em outra possibilidade. A potência de ver essa embarcação baixo, como se nós estivéssemos dentro, submersos, é muito linda. Essa casa se chama Casa em Barreiros? Estão me perguntando se ela foi publicada. Em Barreiros, sim. E foi publicada já? Ainda não. Foi publicada em algumas revistas, foi publicada numa revista japonesa, de certeza, e tem começado a sair, embora esteja a sair, não está feita, portanto, não está muito publicada. Não está... Ótimo. Não está muito publicada, não. Vendo em primeira mão em construção é um luxo, né? Uma delícia. Eu estava te perguntando, eu não ouvi, quem fez foi uma carpintaria feita pela Civil ou você teve mestres carpinteiros de barco? Quem fez esse casco para você com essa... Esta zona foi uma empresa normal de construção, mas eles tiveram aqui a ajuda, o apoio de uns carpinteiros navais, porque os carpinteiros navais, isto é uma coisa muito fácil, porque eles fazem os moldes só que fazem ao contrário, não é? Aquilo que seria as costelas do barco, eles fazem as costelas no negativo da costela e depois é que montam este revestimento de madeira para dar depois aquele efeito. E é interessante porque esta obra havia uma condição que os engenheiros queriam fazê-la em metal, não é? Achavam que a maneira mais fácil de fazer esta forma era em metal. E nós achámos que a condição de a fazer em metal destruía o próprio princípio da obra, não é? Porque a obra precisava dessa verdade construtiva para sobreviver. E então obrigámos-nos a fazer isto com o método tradicional, obrigámos a construir com o método tradicional. Mas é uma casa, vocês percebem que para nós Barreiro é uma zona muito industrial, muito forte, e a nossa ideia é deixar, também é uma espécie de homenagem à transformação do Barreiro, porque nós vamos deixar isto são uns armazéns, devem ter 200 anos, 250 anos, e a nossa ideia é deixar por fora todas as feridas e depois por dentro isto vai ser tudo uma espécie de perfeição branca, não é? Faz um contraste também de dois tempos de um lugar, não é? Portanto, nós queremos deixar a memória desse lugar, isto eram 2 pavilhões ligados à pesca, e nós queremos deixar a memória desse lugar. E depois construímos essa espécie de casa que em cima tem uns espaços que eles usam como quartos e embaixo tem este grande espaço com o duplo pé direito no meio, que é uma sala. Mas a nossa ideia é que isto é uma espécie de infraestrutura que depois pode ser casa, depois pode vir ter outro uso. Para nós interessa-nos também esse lado muito aberto
desta possibilidade. Uma coisa que é bonito na arquitetura é de pensar essa ideia dos espaços podem ser o mais neutros possíveis, né? Então, quanto mais a gente, de certa forma, uma coisa que você faz, assim, de colocar tudo aquilo que é doméstico, um pouco, não está necessariamente presente naquele espaço primordial, que é o grande espaço que faz a casa, né? Então, muitas vezes, você faz uso das espessuras, né? Daquelas espessuras das espessuras das paredes, né? Ou do campo entre o fora e o dentro, para abrigar o que, de certa forma, caracteriza a casa, né? Porque é o banheiro, é a cozinha, da domesticidade. Então, a ideia de que, se você faz isso e o grande espaço que está livre, pode ser uma casa, pode ser uma escola, que é um pouco também a ideia daquela escola que você fez, né? Que tem os pátios e pode ser usado de formas diversas, pode ser um espaço que você vai no pátio e você não sabe exatamente, não tem uma hierarquia bem marcada, né? Essa ideia de um espaço que pode não ser hierárquico. Não, mas eu, nessa escola, por exemplo, a ideia foi fazer todos os espaços tem um chão branco, um teto branco, umas paredes brancas, uma dimensão de porta e uma dimensão de janelas. Não é? Portanto, todos os espaços têm os mesmos elementos. E depois só variam, são todos espaços encostados uns aos outros, e variam pela proporção. Uns são longos, outros são estreitos, uns são altos, uns são baixos, variam coisas. E todos juntos fazem essa ideia de usar, da possibilidade de desenhar uma escola, que depois pode ser usada. E todos os espaços são caracterizados só pela sensação espacial. Por isso é uma escola que vai ser monitorizada durante 25 anos para se perceber o impacto que a arquitetura tem nos miúdos. Portanto, eles estão a fazer um programa feito com uma universidade que vai monitorizando o impacto que a arquitetura tem nos miúdos. Portanto, aquilo são só espaços e, portanto, os miúdos, a única coisa que decora é o uso dos espaços. Nós não sabemos para que é que serve cada espaço, a não ser quando é metida a função lá dentro. Eu acho que isso é um princípio que me interessa imenso e que, na verdade, está no ideal nas nossas cabeças, não é? Nós temos a certeza que os espaços, se nós desenharmos um espaço de qualidade, ele poderá ser tudo, não é? Ele poderá vir a ser tudo. E nós temos essa noção, que é do ponto de vista do projeto, quando recuperamos um espaço de qualidade, ele é facílimo de recuperar, e um espaço sem qualidade é muito difícil de recuperar, não é? Então, nós temos essa noção de que as coisas integram-se bem na qualidade, e também sabemos, enfim, falávamos um pouco antes disto começar, daquele exemplo que eu gosto muito do convento europeu, não é? Que dura 500 anos e que foi convento, depois foi instalação militar, depois foi hospital, agora é hotel, depois se calhar vai ser centro cultural, e é sempre o mesmo convento. Porque aquilo tem uma estrutura tão clara de organização que é sempre possível vir a reutilizá-lo. E isso é muito forte. Mas também temos essa mesma sensação, se vocês quiserem, quando entramos naquele palácio em Brasília, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Itamaraty. Sim, quando entramos nesse grande espaço, com aquela escada, não é? E que nós percebemos que aquele espaço é o espaço de tudo, não é? É um espaço tão possível, tão generoso, que é o espaço de tudo. Ali podíamos viver, trabalhar, fazer o que fosse, que é um espaço dessa generosidade. E não é porque é grande, não é? É porque é livre, verdadeiramente, não é? Ele é verdadeiramente livre. Aquela escada é um hino à liberdade, e aquele espaço que acaba em nada contra a rocha é outro hino à liberdade. E essas são condições que eu acho que são fundamentais para o desenho do espaço, que é essa ideia que nós estamos a desenhar possibilidade de uso, não estamos a determinar usos. O nosso trabalho não é determinar usos, é desenhar possibilidades de uso para o futuro. Manuel, acho que já dá para ligar a câmera porque o áudio ficou ótimo. Acho que seu filho resolveu o problema, nós devemos agradecê-lo. Depois mande beijos brasileiros de agradecimento a ele. Como se chama? Lopo. Meu filho Lopo. É o mais tecnológico que eu tenho cá em casa, é o mais novo. Que sorte a nossa. Pode ligar a câmera para a gente voltar a te ver, que é mais agradável. Tá aí. Tchau, Qual é o nome? Tá aqui.
Estou aqui no cantinho. Ah, a gente ouvindo a voz num canto e não vê. Qual é o nome dessa escola? É isso. Escola da Barquinha. Marta, a Escola da Barquinha. Da Barquinha. Barroquinha? Barquinha. Barquinha. De barco. Barquinha. Barco pequenino, Barquinha. Certo. Se os meninos forem buscar, depois eles Sim. buscam. Mas é uma escola que é uma experiência, não é? E foi desenhada exatamente por isso. E depois tem uma coisa muito divertida que eles nos pediram, que era que a escola tivesse um labirinto. Tinha que fazer um labirinto ao lado da escola. E o que nós fizemos foi o labirinto é dentro da escola. O próprio espaço da escola desenha num pátio o labirinto. E que é uma coisa que deu uma sensação de posse muito grande aos alunos, porque os adultos não se conseguem orientar dentro do labirinto. E os miúdos dentro do labirinto. É que aquilo tem assim um efeito muito engraçado na escola. Mas é uma escola que é um projeto que vai durar 25 anos. É um projeto de reflexão desta universidade, que é a Universidade de Aveiro, sobre a qualidade do impacto da arquitetura nos miúdos, não é? Para miúdos de 5 a 10 anos, não é? Mais ou menos essas idades. É bonita essa ideia que a gente fica pensando quando vê os seus projetos, que é assim como o lugar não é feito talvez para ser uma casa para o resto da vida, também a escala desse projeto não necessariamente é a de uma casa, né? Tem uma sensação de que às vezes as escalas, elas são... você trabalha com um espaço que tem uma escala maior ou que abriga mais do que aquele espaço do que se fala, né? Uma certa tensão entre a escala e o uso. Não sei explicar, uma sensação que eu sinto. Um escultor brasileiro que se chama Amilcar de Castro, num depoimento que ele deu para um vídeo documentário que se chama Paisagens Urbanas, muito bonito, em que ele dizia que, talvez você conheça, Manuel, as obras do Amilcar, ele trabalha muito com chapa dobrada, um dos grandes cortes, enfim. E ele dizia que a monumentalidade não tem nada a ver com a dimensão, que há obras imensas que são verdadeiros bibelôs e obras de dimensão diminuta que são monumentais. E aí ele vai nessa sua direção, de uma expressão de liberdade e de amplificação que tem a ver com a potência da obra. Acho que vai um pouco nesse sentido, né? Não, porque isto que vocês estão a dizer é muito importante. A arquitetura hoje tem um problema de normalização. Tudo é regrado, não é? Um corredor é deste tamanho, um quarto é deste tamanho, tudo está, na verdade, regrado e balizado, não é? Tudo com regras. E quando nós temos regras para tudo, nós perdemos o gosto pelas coisas, não é? Nós precisamos de ter uma certa liberdade. Nós imaginássemos uma sociedade em que nos diziam o que é que nós comíamos, não é? Nós chegávamos a um restaurante e quando quiséssemos comer, eles diziam só tem direito a 600 calorias. Diga lá como é que é para 600 calorias. Não, se bebe um copo de vinho, já não vai poder ter sobremesa. Se come sobremesa, não pode comer pão. E vocês imaginam que era uma vida assim. Mas a vida da arquitetura é assim, não é? Nós desenhamos ruas que têm tamanhos que são estabelecidos, desenhamos o corredor dentro de casa que tem um tamanho que é estabelecido, e depois essa dimensão, que é a dimensão da surpresa humana, a dimensão de usar o espaço como um modo de comunicação, perde-se, porque nós só estamos na normalização. E isto é um dos problemas que nós temos hoje na arquitetura mais dramáticos, porque a arquitetura tradicional, assim, digamos, a arquitetura noutro tempo, era feita a partir da dimensão do homem. Eu tinha dimensões, eu atribuía dimensões que tinham a ver com o meu corpo, eu estendia ao meu corpo para compreender as dimensões. Eu hoje sou obrigado a sofrer de uma espécie de compreensão da norma, que é uma coisa muito, muito triste, não é? E por isso esta ideia da escala é uma ideia muito importante e muito interessante, porque nós não temos, quer dizer, muitas vezes temos que subverter a escala para fazer sentido, não é? É uma coisa, o trabalho do Richard Serra, não é? É muito interessante nesse aspecto, não é? Quando ele nos trabalha com o peso e com a escala para nos fazer sentir a partir dos espaços. E os arquitetos têm que fazer sentir a partir
dos espaços. E muitas vezes esse trabalho da escala, da dimensão, são condições muito, muito importantes. Eu acho que esta ideia da escala que a Maria estava a falar é determinante para a arquitetura. Nós não podemos continuar a viver um mundo completamente normalizado e a responder de uma forma completamente em padrão, não é? De padrão, e perdermos esta riqueza que é comunicar através da dimensão espacial, através do espaço, não é? É que também é uma sensação que se dá também pela luz, né? Porque a luz, que é uma coisa que a gente sente muito na arquitetura portuguesa, a janela não precisa ser inteira, né? A luz não precisa ser o tempo todo aberta. As nuances da luz, a luz que vem de cima, a luz que vem de uma janela pequena, essa percepção do espaço através das nuances da luz, eu acho muito importante, né? Essa coisa tão direta e tão óbvia que se coloca, ela cria uma percepção do espaço que não é instigante, né? Então, eu acho muito bonita essa ideia da escala, que não é necessariamente uma escala usual, e a luz, que também não é uma luz usual, né? Uma luz tênue, cinza. Sim. Não, porque a luz é aquilo que nos permite graduar a forma como podemos perceber uma realidade, não é? Portanto, nós precisamos a luz permite-nos montar a história, não é? Nós precisamos que a luz nos faça compreender a história. Por isso, muitas vezes, nós usamos essas diferenças de intensidade de luz e o que a Marina está a dizer é verdade. Se nós com a luz não podemos oferecer a luz toda, não é? A luz é uma coisa que se revela e que faz um trabalho para ir construindo uma relação com os espaços, não é? Mas a luz, no fundo, vai fazendo esse trabalho, não é? E que acho muito presente, Marina, nessa casa recente de vocês, recém-construída, não é? Talvez um traço que você tenha aprendido a admirar e a buscar delinear justamente nesse tempo de convívio com o Manuel, na época do escritório. Vocês acabaram nos contando isso muito bem, depois vocês nos contam. Você ficou 6 meses, 4 meses, teve um tempo de convívio próximo, né? Deu uma travada aqui. Você me ouviu? Ouvi. E eu queria que você mostrasse um pouco essa casa, porque acho, Manuel, que tem aí uma busca que é muito feita, essa poética em que a luz delineia a apreensão do lugar. Peraí. Pelos brancos, não porque tem cores ou grandes artifícios, pela variedade de campos luminosos em relação aos brancos como potência, né? Muito próximo disso que vai acontecer lá na outra casa. Na realidade, essa é uma casa que responde muito a uma situação paulistana, né? Que a gente gosta muito de falar quando a gente fala sobre os nossos projetos, que em São Paulo, diferente de Lisboa, a gente tem pouca possibilidade de ver o horizonte, né? São Paulo é uma cidade muito densa, com prédios muito altos, e na realidade a gente encontra o céu como uma possibilidade meu negócio tá louco. De encontrar o horizonte, né? Como se o céu fosse a possibilidade do que está além do construído. Então, nessa casa, a gente trabalha justamente com esse grande vazio, né? É uma casa que é uma reforma, né? Então, é uma casa que existia e que a gente construiu no que era um pátio aberto, uma espécie de um pátio aberto, fez um pátio, fez um pátio coberto, mas que tivesse uma luz zenital, né? E uma luz que tem um pouco essa ideia do perímetro, né? Uma luz que deixa o perímetro externo, peraí, deixa eu ver se agora melhor. Deixa o perímetro externo marcado e se faz como um volume que flutua, né? Que é justamente esse volume em suspensão, que é uma coisa que tem em Azeitão, por exemplo. É muito bonita. E é muito bonita esta transparência horizontal contra a luz muito vertical, não é? Há uma luz muito vertical e depois há uma vista muito horizontal entre todos os corpos que é muito bonita.
que é justamente essa aqui a gente vai andando, então tem a gente foi construindo, é uma casa que já existia, né? Então tem essa natureza de um volume que foi construído dentro da pré-existência. Então a gente na realidade fez arrumou tudo, mas desenhou principalmente o que era esse vazio, né? Então, que é a escada, né? A circulação que leva para o andar superior e um grande volume suspenso que tem essa luz perimetral. Esta ideia é muito, muito bonita. Que justamente eu aprendi com o Manel a fazer isso, né? Um pouco sim. Vou copiar. Copiar um pouco. Ó. Mas é diferente, né? Porque o espaço tem uma coisa... esse projeto aqui, ele tem muita inspiração também de uma capela do Chile, que, na verdade, eu fui visitar depois que a gente fez o projeto, que isso é engraçado também na arquitetura. Que tem coisas que não são... Tem projetos que não são referências, mas que, enquanto você está em processo, você enxerga eles, né? Você passa a ver aqueles projetos que estão falando uma coisa parecida com o que você está falando. Então, eu acho que isso é um pouco, não necessariamente você ver ou copia, mas você se interessa por uma linguagem que está sendo falada em outro lugar do mundo, por outra pessoa, em outro tempo, né? Então, esse interesse das linguagens, das formas de fazer, né, arquitetura, que torna justamente próximo coisas tão distantes, né? Sim. Acho que é isso. Aí tem o... Não sei se a casa está publicada, desculpa, só essas coisas que eu vou interromper, eu não sei se ela está publicada, ela está recém-construída, né? Já está no site? Não, ainda não. Já está publicada. Não. E, na net. Claro. Adorei, acabou de se tornar pública. É isso mesmo. Está publicada aqui. É muito bonita a luz vertical com a horizontal, é muito bonita. Muito bonita. Ô, Marta, e acho que aí faltava o Manel falar do museu, né? Que ele ia falar. Não sei se ele quer falar. Eu adoraria ouvir o museu e depois a gente podia só ouvir um pouco sobre esses experimentos que ele faz. Isto é um museu que está em construção, que eu explico num minuto. Que é assim, isto é um museu que aparece numa nova plataforma em Lausanne, na Suíça, são dois museus. É um museu de design e um museu de fotografia. E foi um concurso internacional que se podia fazer tudo, podia fazer 2 edifícios, podia-se fazer o que se quisesse. E nós fizemos uma coisa muito, muito simples, que foi meter tudo aquilo que não fosse público trabalhado dentro da topografia. Portanto, o que vocês veem aqui, há aqui um quadrado que vocês veem neste espaço de cima, e depois à volta é um jardim, mas um jardim com uma forma estranha. E essa, não sei se podes passar a próxima, Marina. Vocês veem aqui, portanto, aqui vem a plataforma, que é o jardim, e o resto é uma plataforma. Nessa plataforma é tudo o que não é museu. E o museu, aquilo que é público, é aquilo que está no meio. Podes passar, Marina? Vou passar só para isto ser muito rápido. Pronto, e este museu tem este terreno, não é? Portanto, nós, no fundo, temos esta ideia de que desta plataforma exterior nós podemos continuar para dentro do museu. Depois passa a imagem, Marina, desculpa. Pronto, e aqui vocês veem a coisa. O que vocês veem é uma grande fenda que corresponde a um espaço. Esse espaço é onde está a cafetaria, a recepção, a bilheteira, o bar, está tudo. E depois, em cima, há um museu que tem o teto todo em vidro, que é o Museu de Design, tem muito vidro. E em baixo, nós temos um museu de fotografia que tem uma grande preocupação com a luz. E depois, o espaço que há entre os dois é este espaço que só tem 3 pontos que tocam os dois. Portanto, nós estamos a falar de um museu que tem 50 por 50 metros, apoiado só em 3 pontos. E que é isto que vocês veem aqui a entrada. E aqui veem esse espaço muito grande que tem tudo. E que é uma topografia no chão, que interseta uma topografia no teto e intersetam-se em 3 pontos. E, portanto, nós não temos nunca a sensação dos pilares, nós temos um chão que encontra o teto em três lugares. E depois em cima há um espaço muito luminoso e em baixo há um espaço com luz muito controlada.
E depois à volta, que vocês veem aqui representado em preto, são tudo aquilo que são os serviços do museu. E, portanto, o quadrado, este cubinho, é só aquilo que é público no museu. Estão a ver? Isto é uma imagem do foyer. Portanto, mesmo as escadas não tocam, não é? A escada que é meio volume positivo e depois é um volume negativo escavado na espessura do teto para se chegar ao andar de cima, ou aqui o contrário, não é? Nós, quando descemos, temos meia escada escavada no chão e depois há um volume positivo lá. Mas não se toca, portanto, a pessoa, quando passa, dá um saltinho de uma escada para a outra. E depois os 3 pontos que existem de apoio são pontos como aquele em que o chão se interseta com o teto. Aqui são outros, aqui vêm-se 2 pontos de apoio. Pronto, e isto no fundo é isto, não é? Tem uma escada e outra escada que não se tocam. Há um espaço muito luminoso em cima para o Museu de Design e em baixo o espaço que é este espaço, no fundo, que é um espaço que abre para pequenos pátios e em que a luz é muito facilmente, portanto, nós como portadas e tudo, podemos fechar completamente este espaço do Museu da Fotografia, que são coisas muito delicadas, não é? No fundo, que é isto, e depois é um espaço que permite tudo aquilo que se quiser montar lá dentro, não é? Para as várias cenografias das exposições. E depois em cima, não sei, nós temos aqui, isto é uma imagem do pátio, deste pátio principal, que tem também, ali também se vê para a frente da biblioteca, não é? Assim um pequeno jardim que dá ali para o pátio para o Museu da Fotografia. E depois em cima há um museu, que é este que tem só estes 3 apoios que vocês veem em preto, chega-se ali acima, e depois havia um tema interessante que eles nos pediram uma janela. E nós não conseguíamos desenhar uma janela, porque dissemos que não conseguíamos abrir uma janela numa parede. Vocês imaginam uma parede de betão branco com 12 metros de altura, 50 de comprimento, dissemos que era impossível abrir uma janela. Então o que acabámos de fazer foi, trouxemos o chão, trouxemos o vazio que está a dançar no resto do chão, não é? Aquele vazio entre os 2 museus, levámos acima e cortámos o edifício de maneira a criar uma abertura, que é uma abertura lógica, que pode ver aqui, porque na próxima imagem, Marina, não, na outra, aqui, vocês veem, nesta imagem, vocês veem aqui o biquinho que vem do piso de baixo, e depois isto é uma abertura, porque esta abertura daqui, eu consigo ver o lago de Geneve à frente, não é? O lago de Lausanne à frente, e também os Alpes ao fundo, que é uma imagem, é uma visão lindíssima. Anda para a frente, Marino, não sei se há mais imagens. Pronto, e no fundo é isto, não é? São 2 coisas que se tocam em 3 pontos, que querem ter a escala que se integra completamente. Vocês veem que a ideia, se fores passando aqui as imagens das fotografias agora, vocês percebem que a ideia é integrar completamente isto no território e não se impor. Por exemplo, este museu não tapa nenhuma janela de nenhuma pessoa de Lausanne. Foi uma coisa que nós achámos que era importante. Que o museu não interferisse com a vida das pessoas. Podes passar só... Não sei se há mais uma ou 2 fotografias. Isto é a construção. Ele está inteiro. Sim, agora já está um bocado mais avançado que isto. Estamos a construir já... No fundo, agora estamos a construir... Vocês veem que à volta, aquilo que está construído aqui à volta, integra-se completamente na topografia da rua de cima. E depois a única coisa que vai emergir é este cubo todo feito em betão branco, que é assim um cubo gigantesco, só com os tais 3 apoios. Isso é uma ponte que liga? O quê? Não, isso vai ficar cheio. Nós estamos entre 2 cotas, não há nada, aquilo é exatamente como é a fotografia, não é? Há só um terreno, o direito, isso já deve, na última já é capaz de estar coberto até. É isso, já está coberto, não é? A única coisa que falta aqui, portanto já está tudo à volta, e a única coisa que falta aqui agora é uma coisa que sai um bocadinho em relação à cota que vocês veem das paredes à volta, que estão ali maiores, que são as zonas de serviço, e agora vai sair aquele edifício, pronto, mas como tem uma estrutura muito complicada, muito difícil de fazer, é a última coisa que está a ser construída, que estamos agora a construir. Mas vocês estão a ver, é como construir, colocar um edifício, depois a estrutura é assim como uma espécie de três árvores, não é? Que suportam o piso de cima, porque o piso de cima tem 50 por 50 metros, não é? E é apoiado só nestes 3 núcleos, que são feitos com uma estrutura em concreto e aço, não é?
para aguentar assim aquilo como uma árvore. E, portanto, são estes 2 museus, portanto, o que nos interessa é criar 2 museus, um com muita luz, um com uma luz muito controlável, e depois criar este espaço que são 2 topografias, uma no teto, outra no chão, que se cruzam em 3 pontos, e que é assim uma espécie de espaço especial para toda a gente, onde tudo o que é público acontece. É muito linda a ideia da fenda entre os 2 corpos, como esse lugar mais vibrante onde a cidade atravessa e é atravessada por ela, né? Sim, exatamente isso, é uma fenda entre 2 massas, não é? Isso. Entre um chão que varia e um teto que varia, e depois tem essa tensão, que é um pouco uma tensão, que é muito divertido, porque nós tivemos... O projeto foi muito engraçado, porque na Suíça, a meio do processo, houve um problema, porque eles não acreditavam que se pudesse construir. E então, teve que ser contratado um especialista para garantir que os cálculos que nós estávamos a fazer para construir este edifício eram reais. Porque as pessoas diziam que nunca se poderia construir, não se conseguia construir aquilo. E então agora falta-nos fazer isso, porque foi assim já uma coisa que nós percebemos que levámos aquilo mesmo ao limite, não é? Quer dizer, sim, mesmo ao limite, a história é mesmo ao limite. Tivemos a iminência de ser presos. Bem. E sem precisar conciliar as duas, né? Poder acatar, encontrar um modo de fazer esses 2 corpos terem também direito a uma certa integralidade às suas naturezas, né? Isso aqui é a beleza da fresta, né? Que aproxima e distancia simultaneamente. Sim. Mas eu gosto desta ideia de levar a um espaço que não vai ser possível ser assim diferente, não é? E os museus hoje têm essa coisa divertida, que são espaços onde nós desenhamos espaços expectantes, não é? Portanto, são espaços uniformes, que se podem montar os museus como quisermos, são coisas muito abertas do ponto de vista do uso. E depois fazer entre eles, ou na tensão entre eles, este espaço muito, muito, muito caracterizado. Mas foi também um processo, também vos digo, este museu foi um processo muito, muito bonito, porque nós para chegarmos a este espaço, e à medida que ele ia variando, nós fizemos, penso que são 20 maquetes do espaço, nós íamos variando o espaço, então tínhamos que fazer maquetes, feitas em maquetes físicas. Depois desenhávamos em 2D, no ateliê, e os engenheiros tinham que as pôr em 3D, para perceber se aquela forma que nós estávamos a fazer aguentava a estrutura e aguentava a passagem das infraestruturas. Mas, fundamentalmente, se era realizável do ponto de vista físico na estrutura. Então, nós fazíamos maquetes, e era assim uma espécie de regra, nós íamos fazendo maquetes, houve uma altura em que fazíamos, toda a hora fazíamos essas maquetes, e depois começávamos pela maquete, desenhávamos a maquete, e depois desenhávamos em cima da maquete, os engenheiros desenhavam em cálculo para chegar ao projeto. E isso era uma coisa era muito poderoso, não? Era uma ação muito, muito poderosa, como processo. Nos leva de novo a um aspecto que a Marina traz muito relevante das ferramentas de trabalho, não são só puras representações para outros, são modos, por exemplo, no desenho, de assegurar que aquele diagrama sustente uma certa persistência de um raciocínio que é essencial, que não se vai perder, ou então ele teria que se redesenhar. E agora os modelos, que são modelos de trabalho, né, no campo de processo, inclusive com os cálculos e todo o acompanhamento de quem vai também aferir a possibilidade, a potência dessa construção. E é nesse sentido que me parece importante a maneira como vocês usufruem de Veneza, da Bienal. Não apenas para demonstrar aquilo que já se sabe, o que está dado, mas como um campo experimental em que se constitui algumas premissas de linguagem, exatamente. Então, vazios, né, o voids lá, o primeiro que chama a atenção, acho que de todos nós, mas isso continua, a ponto de, na nossa conversa semana passada, eu estava intrigada pela imagem que, quando busco na internet o nome de vocês, Aires Mateus, e peço o sítio,
aparecia aquela figura que me fazia lembrar a luz, essa luz zenital atípica, mas num lugar intrigante. Então, talvez a gente pudesse ouvir você falar um pouco disso, e aí eu vou aproveitar para compartilhar já os comentários, porque devolvo a vocês três ou quatro coisas comentadas aqui, tá? Eu vou deixar meu pedido de Veneza como um desses pontos. Eu posso falar um pouquinho. A primeira, tem um aspecto que são de duas pessoas diferentes, uma do João Roberto Monteiro da Silva e outra do Rodrigues Alves, mas que falam de um lugar próximo. O João Roberto diz o seguinte: sou estudante da FAUSP, estou agora em Lisboa como intercambista. Posso dizer que um dos meus motivos para escolher a cidade foram justamente os Aires Mateus. Pude assistir ao Francisco numa palestra na Lusíada, mas infelizmente não pude ter aula do Manuel. Tenho muitas obras ainda a visitar quando o distanciamento social acabar, e, por exemplo, dentre eles, o Farol de Santa Marta. Queria fazer um paralelo entre a casa de Catuçaba, do AR, com a casa na Rua de São Mamed dos Aires Mateus. Ambos partem da arquitetura tradicional, seja prédio pombalino ou casa colonial de taipa de mão. Porém, enquanto a nova casinha se coloca em diálogo formal com a casa antiga, a intervenção dos Aires Mateus enfia-se dentro da pré-existência como uma capela no Jardim das Amoreiras, em relação ao aqueduto. Ele segue um pouco mais, ele vai comentar isso, né? Como um historiador verá as ruínas de ambas as obras daqui a 200 anos? Essa é uma linda pergunta dos dois. O Rodrigo, na mesma chave, diz: olá, Manuel, boa noite. Como você visualiza essa fusão entre elementos e técnicas tradicionais da arquitetura portuguesa e a proporção de técnicas e soluções formais e universais? Até que ponto uma tradição regional é importante dentro da sua produção? Um segundo grupo de comentários são, de novo, dois, vão falar da questão da arte. Um é do Vinícius Alves e o outro é do Raul Penteado. O Raul Penteado faz um comentário mais rápido aqui sobre esse museu, dizendo: este museu lembra muito algumas esculturas em pedra de Eduardo Chillida. Seria possível comentar brevemente a respeito da imensa influência do escultor Chillida na arquitetura portuguesa contemporânea? E o outro, mais amplo, do Vinícius Alves, diz: boa tarde, Marta Marina, boa noite, Manuel. Acerca dos pisos, talco na obra de Cildo, areia no Manuel, casa de comporta, terra da Marina, fazenda mata dentro, e também acerca da composição existente construído nos projetos de Azeitão, Barreiros, e também outras obras de Cildo Meirelles, entre elas ele comenta Através, que é uma obra que está em Inhotim. Acredito que o Manuel conheça, aquela que tem os cacos de vidro que se atravessa, e é sobre isso que ele vai dizer. O grande tablado caminhável é de caquinhos de vidro. A lição da obra de Cildo Sadada: caminhar entre tempos não é tarefa fácil ou fofa. Pode ser também barulhenta, amedrontadora, requer coragem e cuidado. Vocês têm? Não é uma pergunta específica aqui, gostaria de compartilhar a reflexão que essa fala me causou. A arte e a arquitetura nem sempre andam tão bem como aqui visto hoje. Obrigada pela generosidade. Estou no Paraná e estamos, de fato, tão longe, tão perto. Eu depois passo para vocês o texto inteiro, ele está no chat, mas eu estou copiando e estou passando, eu só fiz uma síntese considerando o tempo. Enfim, queria ouvir, Manuel e Marina, esses três aspectos, se quiserem, se até algum deles, para a gente poder ir caminhando para fechar do direito do Manuel, de adentrar à noite, de fato. Então, Marina, queres começar? Eu acho que foi uma... não sei se eu vou responder, eu vou falar um pouco o que eu senti. Uma experiência muito interessante de poder conversar com o Manel, de poder também mostrar um pouco do que eu faço, né? Porque é uma coisa que o aluno se coloca perante ao mestre não necessariamente mostra o que faz, né? E eu acho que o encontro com o Manel, para mim, foi sempre muito importante. Foi aos 24 anos, foi aos 38, quando eu resolvi fazer o meu mestrado, e eu acho que essa relação da arquitetura com a arte, essa arquitetura que é radical, que tem uma potência da luz, da escultura, é uma coisa que, para mim, foi sempre fundamental e que eu aprendi com ele. E eu acho que, para nós aqui em São Paulo, da FAO, é uma oportunidade muito grande ter esse contato, porque é uma arquitetura pouco conhecida no Brasil, né? Apesar
de tão próximo, é pouco estudado. Então, eu acho que foi um momento muito bonito dentro dessas proximidades de países, de cidades e de arquitetura, poder mostrar um pouquinho do que é o meu encantamento pela arquitetura do Manel, né, para todos aqui, e principalmente da generosidade como pessoa, como pensamento, como a maneira como se coloca perante a arquitetura. Então, é o que eu queria falar um pouco. Eu queria fazer uma coisa que eu gostei muito deste encontro. Gostei muito porque esta liberdade da distância, a intimidade da distância, que é uma coisa muito bonita, não é? Portanto, nós estamos aqui, dois lados do mundo, a conversar, isso é uma coisa muito bonita. Também gostei muito, confesso, de ver os trabalhos, obviamente, da Marina hoje. Eu tinha visto na net, mas gostei muito daquela casa, surpreendeu-me muito, e vou-vos confessar também, a coisa mais importante que uma pessoa pode perceber do trabalho é pô-lo em diálogo com trabalhos de outras pessoas, e obviamente ver outras gerações. Aqui há uma outra geração, obviamente a Marina não é da minha geração, infelizmente para mim, de outras gerações a terem um trabalho com um grau muito grande de experimentação, e isso é muito bonito. E eu acho que estes temas são também temas que a Marina voltará e voltará sempre muito bem, e que uma pessoa sente é que há aqui uma ideia que a Marina vai se obrigar, não é? O trabalho que ela faz vai obrigá-la, ela ainda não sabe, mas vai ser obrigada. Depois isto de repente passa a ser uma espécie de tortura contínua, não é? Porque vai ser obrigada, mesmo que queira ou não queira, a fazer um trabalho. E eu acho que isso foi hoje uma coisa que me deu imenso prazer. E também porque acho, por causa de responder a essa questão, desse comentário sobre regional global, que é uma coisa muito bonita. Nós também percebemos uma coisa, que nós somos todos globais e ao mesmo tempo temos que ser regionais, não é? E a nossa possibilidade de sermos globais também passa por ser regional. E uma coisa que eu gostei muito hoje nesta discussão foi ver estes trabalhos da Marina, que obviamente são globais, eu posso reconhecer aquilo em qualquer lado do mundo, mas não deixo de lhes sentir um sabor profundamente brasileiro. E acho que isso é uma ressonância muito forte. E acho que todos estes apelos que nós podemos fazer a outras arquiteturas, à arte, são muito interessantes. E por último, deixem-me só dizer isto, que eu vou fazer uma inconfidência, só para vos dizer que eu, por causa do que a Marta também estava a dizer, da Bienal de Veneza, acompanhou sempre as nossas preocupações, não é? Foi quando nós representávamos espaços e volumes para falar dessa independência, foi depois quando fizemos em que dissemos o que nos interessam são espaços completamente compreensíveis, quando fizemos aquela enorme instalação que era o Radix, que se percebia. Depois fizemos sobre a tensão, que era aquela fenda que era sobre a tensão, vários espaços, alguns espaços até que eram investigações de alunos e que nós usámos para falar dessa ideia que o espaço também pode ser feito por tensão. E este último que a Marta viu era uma investigação que nós fizemos na última Bienal de Veneza sobre a ideia da arquitetura ser impura, não é? E nós muitas vezes precisarmos na arquitetura, de falar também de cheiros, de falarmos de contaminação, de falarmos que a qualidade dos espaços e das questões também passam por essas condições. E essa também foi uma experiência feita na última Bienal. E, na verdade, na Bienal deste ano, que não sei quando é que será, se será no fim deste ano, se será no princípio do próximo ano, nós, na verdade, não posso dizer isto, mas vou dizer, nós vamos trabalhar sobre a ideia do chão, não é? Desta ideia que é assim uma ideia primordial. Eu só faço esta confidência aqui com vocês, porque foi talvez a coisa que nós mais falámos, não é? Foi talvez a matéria que nós mais falámos, que é de facto uma das matérias primordiais da arquitetura, que é aquilo onde nós tocamos, não é? Que é aquela onde nós nos apoiamos como trabalho. E o nosso trabalho deste próximo Bienal, a nossa instalação está em construção já, é sobre a ideia do chão, mas, portanto, como uma das nossas
maiores preocupações neste momento. Depois também queria... Que maravilha! A aguardar, então. Que Veneza nos permita. Em algum momento, lá quando for. Eu quero agradecer muito aos dois, a leveza do encontro, a alegria da troca, o direito de estarmos, assim, realmente tão aproximados dessa conversa de vocês, e quero pedir para quem está nos ouvindo ainda, esse número de pessoas oscilou, foi a 190, nós estamos nesse momento com 134 pessoas, eu vou pedir para a gente fazer uma coisa que não é adequada nesse suporte, mas que eu acho absolutamente necessária, que é liga todo mundo o microfone e vamos aplaudir e agradecer do modo que a gente está habituado a agradecer as palestras. Topam? Vamos fazer? Muito bom. Porque é também um pouco curioso, à medida que a gente acende todo o carisma, Manuel, não sei se você viu como fazer isso no canto, e algumas pessoas acenderam para nos acenar. Teve gente escrevendo, depois salvar isso e encaminhar para vocês, notícias e abraços. Muito obrigada pela companhia, essas conversas também tem outro sábado, quando a gente está próximo, assim, disponível a nos ouvir. Manuel e Marina, muito obrigada uma vez, em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e meu nome pessoal, pelo direito de estar próximo e acompanhar essa conversa. Obrigada, queridos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Marina. Obrigado, Marta. Tem muitas coisas aqui no chat, segundo a Eneida, isso vai gravar, mas eu, de todo modo, como sou cabreira, vou salvar o chat inteiro aqui, pessoal, para chegar aos abraços que vocês estão mandando para eles, nem que seja nesse documento Word que eu vou tentar botar aqui agora. Vocês acho que veem também, mas teriam que entrar lá. E só lembrando, o evento de hoje vai ficar disponível no canal da FAO no YouTube, provavelmente a partir de sexta, para quem teve algum problema técnico de internet, queda e tudo mais, pode assistir na íntegra a partir de sexta-feira. Ótimo, obrigada, Diógenes. Diógenes, minha vez de agradecer a você, o suporte técnico do Foto Vídeo FAO, que está viabilizando, com o domínio que ele tem, nos salvou em alguns momentos aqui, a condição desse desafio, desse encontro feito desse modo. Obrigada, querido, pela sua ajuda e pela sua atenção. É uma equipe aqui, a Rose teve que sair, mas também deu o suporte aqui, o Júlio também está com a gente aqui, ele que deu o suporte nas solicitações de pessoas que estavam chegando e a gente não estava conseguindo receber, enfim, mas no final deu tudo certo, né? Agradeço a paciência de todos e a gente se vê numa próxima. Isso. Emanuel, tem que ter o beijo brasileiro chegando ao seu filho, por favor. Que devolveu para nós. Eu mando, senhora. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Espero que presencial. Assim, Oba! Sim, espero muito que a gente possa te trazer para cá. Obrigada, queridos. Eu vou... Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.